Ok, Papo Café e Fotografia mais uma vez. Como sempre, muito especial. E se você quiser nos dar uma dica, alguma sugestão, no nosso e-mail, papocaféefotografia@gmail.com. E no dia de hoje vamos estar falando com o Ricardo Bacher, né, que é um fotojornalista que com toda a tua experiência está dentro do mercado e vai nos falar um pouco desta profissão, da sua relação com a fotografia, como ele iniciou. Ricardo, que ótimo tê-lo aqui, muito legal e é a maior satisfação recebê-lo, né? Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Então, é bom tê-lo aqui até para você falar um pouquinho de que forma você galgou o teu espaço dentro da fotografia, como é que você foi chegando, porque, como acabamos de dizer, esse é um espaço onde tem chego muita gente nova. Como é que foi a sua relação com a fotografia? No início mesmo, como foi no início, assim? Olha, Alberto, eu costumo dizer que eu fui criado numa redação, né? Porque eu comecei como office boy do jornal Diário Popular. E lá dentro que eu fui conhecendo como que funciona, eu atendia todas as editorias, eu servia os repórteres. E aí eu fui exatamente assim encantado pela fotografia, o olhar fotográfico, eu não conhecia a técnica. Fui num departamento chamado Telefoto, que era um departamento que cuidava das fotos internacionais, a France Press, a Associated Press, a Reuters. E as fotos chegavam naquele departamento e eu tinha que imprimi-las e levar até a editoria internacional. E com isso, eu fiquei encantado ali pelo olhar fotográfico, né? Ao ponto de ficar comparando com as nossas fotos. Ou seja, você começou numa situação inversa, você era praticamente um editor de imagem, né? Porque você está ali, de uma certa forma, você está editando, né? Só o fato de você estar transitando com esse material, está levando o teu olhar, automaticamente já começa a se tornar seletivo, né? Já começa a entender um pouco disso, né? Foi mais ou menos isso. Eu mostrava as fotos para a editora e às vezes ela deixava ter essa liberdade de falar. Correto. Porque como eu não conhecia tecnicamente, então eu falava, a melhor foto é esta. E aí eu comparava com umas fotos nossas, né, dos nossos fotógrafos. E aí foi quando me encantei pela fotografia e falei, bom, agora eu quero ir para a técnica, qual o caminho? Entendeu? Então, ali dentro do jornal, eu já descobriu o mesmo foco que você iria fazer. E aí, como foi? Você já te deram uma câmera na mão, você optou, e aí? Não. Eu, pelo fato de estar lá dentro, eu segui, né, passo a passo, não quis pular nenhuma etapa. E uma pessoa que fez com que eu seguisse esse caminho, né, trilhasse esse caminho passo a passo, sem precisar derrubar ninguém ou pular etapas, foi o João Rambechus, né, conhecido como Peixe. Na época ele era meu chefe, que ele cuidava do departamento, como a Telefoto fazia parte. Sim. Eu fui promovido para o laboratório e lá dentro eu comecei a conhecer a técnica. E aí, paralelo, fui fazendo os cursos, os cursos fora de fotografia, que é uma coisa até que eu acho legal, porque quando eu fazia o curso, eu tinha um professor lá, né? Certo. Uhum. Só que quando eu voltava para o jornal, eu tinha mais de 20 professores. Sim, sem dúvida. Porque todo o conhecimento daquela galera, que era só, né? Sim, a galera que está ali na linha de frente. Profissionais ali. Né, produzindo, sim, né, fazendo. Sempre trazendo uma história diferente. Né, então eu fui filtrando tudo isso daí junto com a técnica dos cursos. E aí eu fui seguindo o caminho e sendo orientado à distância pelo Peixe, pelo João Rambechus, até eu chegar à fotografia. Legal, isso é interessante, eu acho que é assim. Esse olhar todo que o Ricardo está passando para a gente, vamos começar a ver algumas imagens, Ricardo, né? Toda essa escola que você teve, né? Vamos ver algumas dessas imagens para a gente saber como se traduziu isso aí, ó. Isso aí foi um incêndio, né? Sempre tinha esse cotidiano, né? Que você sempre começa dentro do cotidiano, né? Fazendo, né? E tal. As pautas do dia. Aí eu tive o privilégio de ser escalado para os 2 shows do YouTube que tiveram aqui no Brasil. Eu tive esse privilégio de acompanhar. É uma experiência muito legal e são alguns flagrantes, né, de alguma pauta. Isso é uma feira uma feira sexy dessas que geralmente costumam ter, de roupas. E aí tinha essa atriz, ela foi tomar um suco e acabou num flagrante. E tem os dois espectadores ali, né? Que é interessante. Legal. Aí eu já entro um pouco para a área do esporte, né? A Malri, no
Ibirapuera. O esporte foi uma área também que você acabou tendo uma grande prospecção também dentro disso. Eu fui levado, né, por ela e acabei gostando. Claro, eu já gostava do esporte, né, então... Acabou tendo uma afinidade maior. Afinidade maior. Correto. Eu errei uma foto legal. Beleza. E aí, também, isso é o que? A briga de torcida, né, que é uma coisa que não dá para fugir do futebol, né, infelizmente. A gente tem que estar atento para dentro do jogo, dentro do campo e em volta também. Também é o que está acontecendo, né? Em volta do futebol. Nós tivemos uma foto ali que tinha umas crianças com a bola ali que... Isso é a chegada do Papa. Isso aí já foi uma matéria mais... É um cotidiano, uma matéria com o que as crianças passavam, né, nesse local. E aí eu fui também buscar um pouco dessa felicidade, que também não era só a coisa ruim, assim. Eles, dentro desse processo, dentro desse mundo, eles conseguiam se divertir, aproveitar. Certo. E sempre futebol, né? Sempre me perseguindo. Aí o Papa chegando, fazendo uma... aí a chegada do Papa. E aí uma coisa que a gente até costuma falar no fotojornalismo, que a gente procura saber vender o peixe, como a gente fala, né? E aí minha legenda foi bem específica, porque comparando até com o Papa anterior, esse chegou com o pé esquerdo. Aí você, mas essa foto é uma foto simples. Não, mas ele chegou aqui, ó, pé esquerdo no Brasil e tal. E aí você vai, né, convencendo o teu editor. Isso aí é a greve dos professores, lá no Morumbi. Isso é uma coletiva que fiz a Gisele, e aí tive a sorte de fazer aquela foto onde mostra um pouco mais. Exatamente. E aí foi vendida por todos os jornais. E ela entrou para um catálogo da Pantene, no caso ali? Não, nesse caso ela estava apresentando. E aí na coletiva de imprensa eu fiz aquela foto onde ela mostrou um pouco mais. Aí eu já começo paralelo entrar nesse mundo aí de contar a história dentro do casamento. Essa migração, né, que você passou a fazer para o casamento, né? Porque aí eu percebi, Alberto, que as pessoas estavam me contratando por esse motivo. Justamente pelo olhar diferenciado, né? Que aí e o casamento deixou de ter esse preconceito que havia antes quanto aos profissionais do casamento, porque o casamento hoje, mundialmente, ele assim, tem os melhores profissionais, né? E os fotojornalistas que migraram, assim como você, têm um olhar diferenciado e acaba pegando grandes situações, né? Eu peguei um pouco dessa fase aí do preconceito, às vezes tinha colega que estavam fazendo, não comentava, mas eu já assumi mesmo, tanto que assumi como fazia muitos casamentos dos nossos colegas de trabalho, e mas é por isso que eu quero, aí um vai indicando o outro e tal, e aí paralelo eu já fui montando esse projeto aí para entrar nesse mundo, e hoje eu sou solicitado por esse estilo, por ser, né? Então não por tratar o fotojornalismo como um estilo, como uma moda, como a foto espontânea. Para alguns fotógrafos falam assim, a foto espontânea é onde eles veem de fotojornalismo no casamento, né? Eu já entro num conceito de entender qual é a história, o que se passa, como que vai ser contada aquela história, quais os detalhes. Exatamente. Né? É importante você falar isso para quem está nos assistindo, até pelo seguinte... O termo que você falou, história, nós somos contadores de histórias, né? E se você não tiver sensibilizado com isso, através da tua objetiva para contar essa história, acaba ficar devendo, né? Acaba que fica devendo. Então, o diferencial nosso é exatamente esse, né? Você poder contar uma história bem detalhada. Né? Entender exatamente como, né? Como começar ali a história, como entender... E fotografias estilizadas, né? Como essa, por exemplo. São fotografias belíssimas, né? Que hoje até o público que te contrata está começando a entender. Porque antes alguns anos atrás, você apresentava uma foto mais estilizada, recorria que, às vezes, a pessoa não entendia, né? O contratante não entendia, falava, mas uma foto dessa aqui, isso aqui não... Era aquela coisa tradicional, né? Aquelas poses tradicionais, aquela coisa atrás da mesa, né? Acho que isso, né? Você vê uma foto dessa, é fantástica, né? Claro.
É bem o meu estilo, né? Ficar atento, Exatamente. porque esse tipo de foto não é combinado. Exatamente. Ela né? foi lá e você fica de ouvido, querendo saber o que está para acontecer. Às vezes os padrinhos comentam, vamos fazer isso, vamos fazer... Então você tem que estar atento, como eu estaria atento, uma coisa sempre... Como eu estaria atento numa posse do presidente, como eu estaria atento a qualquer coletiva. É o que faz a diferença, né? É exatamente o que faz a diferença. E de antecipar que isso ia acontecer. Então não é a foto que você, vamos montar, você se joga aqui agora que eu faço. Não, ela foi lá naquele momento e esta outra foto que vê, né, que tem ali o... Que é o mesmo, ele também, eu também vou fazer. E foi para os braços da galera. Então, isso é fantástico, isso, né? E eles estão esperando isso, né, Roberto? Sim, essa diferença, né? Essa Vamos diferença. ver Porque é exatamente o casamento, que é uma coisa que vai fazer parte da tua vida, né? É só aquela, né? Aquilo não existe novamente. Sim. E uma coisa que tem acontecido mundialmente é que, assim, muita gente hoje é contratado para documentar um casamento porque ele cobra mais barato, porque ele se diz um grande profissional e não é, e acaba fazendo uma confusão danada e não realizando o trabalho com maestria, como quem é treinado para isso e tem competência para fazer. E o que está acontecendo é que muita gente hoje é processado mundialmente por não realizar casamentos com competência e perder uma série de lances que são interessantíssimos. Sim. É bem preocupante, porque com essa... Eu até acho legal essa demanda, toda essa facilidade hoje de ter uma câmera. Às vezes a gente até, num papo como a gente está tendo aqui com os colegas, a gente fala, mas a fotografia digital estragou, acabou um pouco, mas eu também acho que é um pouco de desafio para a gente. Sim, sem dúvida. Os caras que ficaram um pouco acomodados também se sentem desafiados, isso é até legal. Então vamos ver quem essa câmerazinha, se vai ser sabe, se é compatível com a minha. Eu penso que está sendo... muito interessante. Eu acho que muita gente acabou ficando pelo caminho, mas, por outro lado, também muita gente se reinventou. Sim. Né? Muita gente se reinventou e conseguiu manter o seu espaço, como o teu caso, né? Que chegou num mercado diferente e está aí se mantendo. Isso é interessantíssimo. Né? É competência pura, né? O esporte. O esporte, o futebol, que é uma coisa que você seguiu, né? Teve a oportunidade de fazer coisas lá fora, inclusive, né? Foi um momento que eu resolvi parar, né, com fotojornalismo, no caso, atendendo os grandes meios de comunicação, foi no futebol, uma coisa que eu estava fazendo bastante, já estava foi bem, o futebol. E aí eu já fui parando, já fui buscando outras coisas, até chegar o momento de falar, agora eu vou sair e vou seguir, porque se demorar muito também... né? Porque o futebol já era uma praia que você já frequentava com a maior naturalidade possível, né? Já assim, totalmente à vontade. E agarrei sempre, assim, com os dentes, a oportunidade que eu tinha daquele treino, Uhum. Aquela pauta que a gente falava, mas essa pauta é uma pauta chata, vou fazer... eu lembro que eu ouvia muito aqueles gritos, o jogo acontecendo e eu em volta fazendo o ambiente, né, como a gente chama esse tipo de pauta antes de chegar dentro, e pensava, um dia eu vou estar aí dentro. Com sabe? certeza. E tive essa paciência e trazer esse bom material para um dia estar lá dentro e ter a oportunidade de estar próximo de Ronaldos. Então isso é um desfile mesmo? É um desfile, é um Fashion Week, é uma coisa que eu fazia muito também. Exatamente. Né? Aí entra para o esporte, atletismo. São multi-olhares, né? Isso que é legal, né, do fotojornalismo. Você poder brincar, né? Ter liberdade de ir para um espaço com o outro tranquilamente, sem... Né, e manter assim sempre a linguagem, né? E saber resolver, né? Saber resolver a situação. Essas viagens, por exemplo, você faz uma viagem internacional, você não tem um editor, você não tem ninguém te pautando. Você é o cara que tem que fazer e trazer. Né? Isso é muito legal, as dificuldades, como essa foto vai voltar para o Brasil, né? Como essa foto vai chegar, né? Ter esses... E interessante dizer isso, porque assim, é o diferencial. Isto é o diferencial, porque... O nosso programa é muito visto, né? Muito bem visto por profissionais e por pessoas que são amantes da fotografia, querem conhecer, querem saber mais. Essas dicas é que fazem a diferença. Né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos parar só um segundinho, porque vamos tomar um café e já voltamos. Seja você também um bombeiro formado pela Fire Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139.
Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fare Rescue Bombeiros. A Fare Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil. ACM, venha fazer parte. Fortalecer pessoas, famílias e comunidades. Movimento de voluntários e profissionais com liderança no fortalecimento do ser humano. Honestidade, respeito, responsabilidade e solidariedade. São 112 anos com foco no desenvolvimento social, educação física, educação cultural, moral e religiosa, além do atendimento social. Venha você também fazer parte da família ACM. Legal, Papo Café e Fotografia está de volta. Estamos aqui num papo super bacana aqui com o Ricardo Bacher, né, que está nos contando sobre a sua trajetória na fotografia, sua relação de compromisso e de paixão com essa nobre arte, né, Ricardo? Estamos aqui, Isso aí. né, falando desses detalhes, né, do que é viver da fotografia e viver para a fotografia e pela fotografia, né? É exatamente isso. Vamos ver mais algumas imagens aí do Ricardo, que está apresentando esse material maravilhoso, Futebol, né? Futebol. Exatamente, né? Eu Isso, gostava muito. Alguns ensaios que eu aproveitava e fazia de torcida também, né? exatamente. E nem é. sempre é tudo nas 4 linhas. Você Exatamente, pode buscar é. outros tipos de trabalho É muito fora. amplo, né? E quando você Muito. tem essa liberdade é interessantíssimo, né? Sim, sim. Às vezes o que está acontecendo lá fora é até mais interessante, né? E às vezes dá até a oportunidade de fazer uma coisa, né, autoral, uma coisa Sim, tua, né? sim. O jornal permite Né? isso, é legal. Vender ideias, ter pautas diferentes. Exatamente. Às vezes, né? através de uma pauta, o teu editor tem ideia da gente seguir Com certeza, né? Fazer, pauta fazer diferente, algo diferenciado. fazer um ensaio, tal. né? Essa foto é muito Isso interessante, aí né? são os GCMs, né? É porque mostra exatamente a tensão, assim, né? Sempre, é uma coisa que No sempre rosto existiu, do- né? Essa briga É. com os camelôs. É. E aí o momento que ele saca a arma. Exatamente, e continua até hoje, né? Até hoje. Essa repressão de alguma maneira, né? E é um momento tenso, porque você tem que optar qual lado Sim. ficar, né? É, Se exatamente. procurar, né? Você Não dá é para nenhum ficar dos dois lados, não dá, né? Não dá. Não dá para estar ali no meio do Seu acontecimento. Dia do aviador. E É. aí, às vezes eu fazia umas loucuras assim, o chefe até brigava comigo, que eu gostava sempre de usar grandes lentes, e eu fui para esse Certo. evento com uma 400, Entendi. e, pô, pra que uma lente tão grande? Aí No final, traz consegui- uma foto assim, pô, É. que legal, tal. Então, Exatamente. eu gostava, assim, de... realmente fica muito bem representado, né? Isso aí é o fenômeno, né? Uma coisa que era um grande sonho também estar participando da seleção brasileira. Eu também tive a oportunidade, essa é uma foto que sempre me marcou, porque Aham. eu sempre via o Ronaldo na TV, né? E sempre tinha Aham. aquele sonho de um dia estar clicando a seleção. A seleção. E essa imagem que sempre chamava atenção. Aham. E aí eu tive a oportunidade de, nos primeiros jogos que eu fiz, eu tive o Ronaldo ali na minha Ronaldo. tela. Bem legal. Maravilha. Aí o Jockey Clube, Aham, umas interessante. fotos plásticas que às vezes não, tecnicamente não, o jornal não usa, mas Exatamente, né? faz para você. Uma foto do O Márcio, essa do Márcio Márcio é muito interessante, né? Fui Aqui em tentar primeiro compor, plano, né? Você tem, fazer né? essa brincadeira, né, com a Fica- Universidade de São Paulo. Dá até um certo charme, né? A isso cidade, mesmo, né? às Que... vezes. São flagrantes, né? Exatamente. Passando na rua, às vezes aquela coisa de, vi uma foto interessante, É. fazer. E não perder o lance, né? Assim, Sim, não demole Sim. de perder uma coisa que você acha interessante, né? Não parar para pensar, Sim, né? isso. Porque o fotojornalista, o repórter fotográfico, ele tem que estar sempre atento. Sempre. Né? E ele não tem mais que um segundo para pensar, vou fazer essa foto ou Sim. não? Vou fazer, né? você está na rua, a tua luz já tem que estar pronta, a tua câmera tem que estar pronta para aquela luz, para Aham. dar tempo. Aí já no casamento, né? Fazendo algumas E essa coisa brincadeiras. do preto e branco também dentro do casamento hoje é uma coisa bastante... faz uma diferença legal, né? Os essa noivos possibilidade de explorar o preto e branco, né? Uma sim, coisa sim. Sempre tem, bacana, né? Sempre tem essa coisa de voltar um pouquinho. E algumas fotos permitem, não todas, Sim, né? é. Mas algumas fotos permitem essa, né, o preto e branco, esse contraste, essa brincadeira aí. Os noivos gostam. Legal você falar isso, Ricardo, porque
Semana passada eu tive com alguns profissionais numa instituição que estamos administrando uma oficina de fotografia, um workshop, e as pessoas sempre perguntam assim, mas quando que eu devo fazer o preto e branco? Quando que eu posso fazer o preto e branco, né? Então, a proposta do Papo Café e Fotografia é justamente passar essas informações, é o que você está fazendo. Nem sempre dá. Sim. Né? Nem sempre dá. Aí, ó, essa foto, por exemplo, né? Quer dizer, tem coisas que ficam mais dinâmicas, né? Tem coisas que são mais interessantes. E às vezes até mesmo quando você tem um fundo, às vezes até umas dicas assim que eu dou assim, quando você está num momento de um making off que tem aquela bagunça de todas aquelas coisas em volta e talvez chame mais atenção do que a noiva, às vezes uns produtos coloridos e chame a atenção, você joga o preto e branco, uma luz tal, você elimina esses elementos e traz a noiva para você. Exatamente. Traz um olhar, às vezes é um olho, é uma luz que... muito legal, né? Eu gosto, mas... Aqui a janela né? Que é o presidente, né? A janela formal, né? Aquela formalidade. Também flagrante do cotidiano. Exatamente. Não foi nada, nem legal, conheço essa moça, às vezes o pessoal, e aí, quem que é? Não sei. Eu só olhava para a parede, até o motorista na época que estava comigo achava que era louco. Que eu só olhava para a parede e esperava uma pessoa certa para passar, e passaram várias até passar essa menina aí. Não, ela nem sabe dessa foto. Isso é muito interessante quando se faz isso, porque assim, eu acho que todos já tivemos essa experiência que você vê uma foto pronta num determinado lugar, mas tem que passar um personagem correto ali para fazer isso, né? Para estar dentro de uma determinada situação. Que no meu caso, talvez... Sem uma pessoa, sem um movimento ali, eu não clicaria. Né? O Walter Firmo, ele tem uma coisa muito legal, que ele é conhecido como o mestre da luz, né? E o Walter aproveita muito isso. Então ele vai numa praia, ele vê determinada situação, ele fala, mas ali, ele fala, seria muito interessante se passasse um cara negro, sabe? Legal. Sem camisa, carregando, por exemplo, uma caixa... Lá você vê muito camelô na praia, se o cara estivesse carregando uma caixa de isopor que fosse vermelha, não sei o quê, aí ele fica esperando, aí aquele cara vem e ele fala, meu amigo, olha, o espaço eu já tenho, eu quero fazer uma foto com você. A pessoa fala, pô, mas comigo? Ele fala, por causa disso, a pessoa não entende muito bem, mas como bom contador de história, ele fala, pô, seria legal, e faz, e fica aquelas fotos maravilhosas, que não são flagrantes, são fotos mais... para você ver a cabeça do profissional onde vai, a foto já está pronta, ele já viu a foto pronta. É o que faz a diferença, que é essa mistura, né? Exatamente, que você mistura aí o fotojornalismo, o caso dela ali, com um pouco da publicidade, da foto, né? Então, a fotografia, você tem essa liberdade de transitar, né? E aprender a lidar com isso é que é muito interessante. É você resolver uma situação com uma luz, com uma coisa simples, com uma coisinha bacana, sem ficar né, sem perder tempo, né? E valorizar e fazer uma coisa legal. E são coisas que só a gente está vendo ali, né? Sim. Você vê aquele... E é muito interessante quando o teu olhar passa, né, a prestar atenção nisso, fazer assim, coisas que você vê acontecer na tua frente, né? Você já vê pronto, né? Isso é interessante. Vamos ver mais algumas imagens. Isso, por exemplo, né, quer dizer, um detalhe, né? Sim. Normalmente, né, a diferença faz aí. Você vê uma foto dessa segurando a aliança, né? Focado por um ângulo totalmente diferenciado, né, do que aquele ângulo convencional, aquela coisa, né? E então, são detalhes que você precisa surpreender os noivos, né? Exatamente. Porque ela não está vendo, ninguém ali está vendo. Então, é o momento que quando você senta e conversa e faz todo um briefing do que vai ser a história dela, mas, além disso, você precisa surpreender. Com certeza. Ela está esperando a foto normal, a foto básica da aliança sendo colocada, mas esse tipo de foto da aliança uma coisa que você surpreende, né? Você com certeza. Nossa. Esses momentinhos assim é muito, são flagrantes, muito legal, porque o casamento é uma festa de imagem, né? Sim. Que se o profissional puder escolher melhor e tiver oportunidade, o resultado é maravilhoso. Com coisas simples, né? Às vezes um par de sapato que você pega fechado em determinada situação, com determinada luz, né? Essa foto, por exemplo, aí, ó. Então, Beto, foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz os primeiros, foi isso daí, porque eu via que tinha vários momentos, tinha um começo, um meio e fim. Eu até costumo dizer que, assim, das coisas que acontecem no casamento, até a minha relação com o futebol, que foi o último momento, assim, quando eu deixei os jornais,
É que é muito parecido, só mudava os personagens. Eu até brinco que, pô, eu tenho fotos assim vamos supor, o Vanderlei Luxemburgo sendo jogado pro alto. Aí eu tenho foto de um noivo. Sim. Tem uma emoção de um jogador que chorou por uma emoção título, ali. uma emoção de uma noiva. Então, existe essa dualidade, sim, né? Aí eu olhei e falei, cara, eu tô no lugar certo, né? Mesmo com meus trabalhos autorais ou indo para o institucional, mas o institucional já é uma coisa mais mecânica, uma coisa, né, do teu. Não exige tanto, você tem que seguir um pouco. Com os noivos, com essa história, eles também te dão essa liberdade de você criar e, ao mesmo tempo, registrar aquilo que está acontecendo. Momento de felicidade, a coisa da composição, né? Sim. Eu estar sempre, né? Exatamente. Brincando Essa com foto isso. é uma foto muito bacana, até por ela estar em preto e branco, eu acho que dinamizou bastante, né? Porque você vê a espera, né? Sim. A espera, a expectativa, né? Sim. Né? Ali do personagem, que você pode dizer que é um personagem praticamente central, né? Que está aguardando, né? E são coisas que ele vai falar, caramba, eu me emocionei no momento em que você foi cumprimentar tal pessoa. E aí ele quer se ver nisso daí, né? Sem dúvida. Ele lembra exatamente dessas cenas. Então a gente tem que estar... Exatamente, é muito... Olha isso. Às vezes é uma brincadeira que você pode pedir para a noiva, né? Exatamente. E é uma coisa assim, dentro de casa, então muito... você tem que usar um pouco de criatividade. Falar, sim. Aproveitou bem a luz, pessoas, inclusive, sim, né? a luz de janela. Ficou uma luz muito bonita, muito bem desenhada. Que é o legal, né? Aproveitar a primeira luz, depois você coloca a tua. Se sim, você acha que tem uma luz ideal, não adianta ficar... né? Muito bem reproduzida, né? Quer dizer, eu procurei... Tudo que eu aprendi no fotojornalismo, atendendo as redações, eu procurei colocar isso dentro do casamento. Exatamente. Né? Desde, como eu te falei, das luzes, câmeras que há um tempo atrás eu colocava dentro do Gol, você pode colocar em outro lugar, sabe? Então tem um monte de coisa. E outra coisa que os noivos têm que ficar muito seguros, que é você resolver, você chegar e resolver. Então independe de... o DJ aumentou um pouco a luz e vai prejudicar a minha foto. Eu não tenho que interferir. Eu tenho que estar pronto para resolver. Exatamente. Você está ali para resolver uma situação como se estivesse em qualquer outro lugar. Sim. Como um fotojornalista resolve ali. Resolve. Independente da luz, se o cara mexeu mais, aí... Sim, se a decoração vai atrapalhar em algumas coisas. Claro, já tem as pessoas, né, dando essas dicas para os noivos, mas é muito particular. Então, às vezes você chega assim e vê lugares que não está muito de acordo, mas você tem que se virar, né? Como a gente costuma brincar, você tem que ter o plano B ali para resolver. Não vai resolver assim, vai resolver Resolva a situação. Já cheguei em casamentos de ter um blackout e acabou a luz e tudo, e o noivo resolveu fazer a luz de vela e aí você tem que resolver. Né? A luz de vela, eu já vou sugerir para ele, vamos fazer teu casamento preto e branco. Tá resolvido. Ali você já resolveu. Entendeu? Não tem como, né, voltar. Exatamente, é isso. É uma pena que assim, o nosso tempo acabou, né, Ricardo? E o papo foi legal, mas eu acho que assim, vamos agora estar mais próximo, porque quero até aproveitar para te fazer um convite. O Papo Café e Fotografia tem alguns workshops, algumas palestras que nós fazemos pelo Brasil afora. Então eu já te convido para estar conosco em alguns desses eventos aí para 2015, onde você vai falar um pouquinho mais de tempo dessa sua experiência, dessa tua motivação, dessa migração para o fotojornalismo para o casamento, né? Então já conto com você nesse espaço, vai ser muito legal. Acho que só vai nos valorizar nesse sentido. E foi muito bom tê-lo recebido aqui. Uma pena que o nosso tempo acaba sendo curto, mas nós continuamos aí na batalha, tá bom? Agradeço demais a sua atenção, né? Eu que agradeço pelo convite e espero ter contribuído aí, compartilhar algumas... Não, com certeza acrescentado em algo. Muito, foi muito bacana. Legal. E Papo Café e Fotografia por hoje vai ficando por aqui, mas nos acompanhe no nosso Facebook e um grande abraço a todos, voltaremos em breve.